Em Atos 1:8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, o primeiro ponto desse texto base é que ele fala: receberão poder. Uma das coisas que Jesus nos prometeu não foi o poder humano, mas foi o poder do Espírito Santo. Na verdade, a coisa mais importante que Jesus nos deixou foi Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. Nós vemos aqui no Velho Testamento, quando Samuel ungiu Davi para ser rei, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo se apoderou sobre Davi. Então, nós vemos que foi o Espírito Santo que conduziu Davi a ser rei. E no Novo Testamento nós vemos aqui que quando João Batista batizou Jesus, a palavra fala que o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Sabe, poucos momentos da Bíblia mostram de uma forma tão clara a manifestação da Trindade. Estava acontecendo ali a manifestação da Trindade de Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo tem acesso ao coração do Pai. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, mais você tem acesso ao coração do Pai. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, mais você tem acesso aos pensamentos de Deus ao seu respeito. Quanto mais você se relaciona ao Espírito Santo de Deus, mais você entende sobre o teu propósito. Em 1 Coríntios fala algo interessante: quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Isso significa que não tem como você ser testemunha se você não tiver o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus aqui sobre a tua vida? Não, só você que tem o Espírito Santo de Deus aí dá um glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você testemunha aquilo que Cristo está fazendo. Na verdade, Jesus está falando: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então quer dizer que Deus sempre está fazendo algo, amém? E quando nós temos o Espírito Santo, nós ligamos as nossas antenas espirituais, e nós começamos a nos mover, não por uma emoção, nós começamos a nos mover por aquilo que Deus quer que nós nos movemos. Então, por isso que é importante você ter o Espírito Santo. Sabe, nós não podemos ser uma geração cheia de informação. Não é que não é importante você ter informação, mas nós precisamos ser uma geração de revelação. Diga comigo, revelação. O que vai transformar as pessoas se chama revelação. Então, quanto mais você busca o Espírito Santo de Deus, mais Deus libera a revelação sobre a tua vida. Sabe quantos momentos aqui que você vê o culto e certos pastores aqui dessa casa liberaram certas palavras e isso trouxe uma transformação no seu coração? Coisa que já tiveram esse nosso Lucas, eu recebi essa palavra e, cara, parece que algo virou no meu coração. Isso se chama revelação. É aquela revelação que começa a gerar um quebrantamento do teu coração. É aquela revelação que começa a te encorajar para você ir para o próximo next level. É aquela revelação que começa a te impulsionar para você buscar mais de Deus. Então nós precisamos ser uma geração de revelação. Amém? Nós precisamos ser essa geração de revelação. Qual é a revelação que Deus está liberando para você nesses dias? O que Deus tem liberado para você nesse tempo? Qual é a revelação que Deus tem liberado sobre a tua casa? Qual é a revelação que Deus tem liberado sobre o teu futuro? Qual é a revelação que Deus tem liberado sobre a tua família? Porque é essa revelação que vai trazer transformação. Quantos estão comigo? Digam amém. Essa revelação que vai trazer transformação. Por isso que eu e você precisamos buscarmos sempre uma revelação que vem do alto. Está comigo? Você precisa
buscar essa revelação que vem do alto. Você precisa aprender a confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. Agora, como eu posso ter essa revelação? Primeiro ponto aí para você anotar, para você ter essa revelação, você precisa investir tempo com o Espírito Santo. Você precisa orar. Sabe, o pastor Heber falou esses dias para mim, e parecia algo tão simples, mas tão poderoso. É mais fácil estudar do que orar. É mais fácil você estudar do que você ter uma vida de oração. É mais fácil você gastar tempo com coisas nada a ver do que ter uma vida de oração. É mais fácil você gastar tempo assistindo séries e séries do que ter uma vida de oração. Quantos aqui não precisam levantar a mão? Quantos aqui já madrugaram assistindo série? Não levanta a mão, amém por isso. Ainda você conta isso, eu falei, cara, eu madruguei, nossa, aquela série é boa demais. E quanto tempo você orou? Pois é, eu só ajoelhei, falei, Deus, obrigado, perdoa meus pecados, abençoa meu dia, minha semana, e amém. O problema, muitas vezes, não é que Deus não está falando. Muitas vezes é porque você não está buscando. Deus sempre está falando com a sua igreja. Está comigo? Diga comigo, Deus sempre está falando com a sua igreja. A questão não é que Deus não está falando, é que você não está buscando. Muitas vezes nós gastamos tempo, investindo tempo em coisas que não vai trazer transformação sobre as nossas vidas. E o que eu quero te encorajar nesse momento é, se você quer ter revelação, você precisa ter uma vida de oração. Se você quer ter revelação, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Está comigo? A palavra é o alimento. Então, todo momento que você está se alimentando da palavra, o Espírito de Deus está te fortalecendo para você caminhar em fé. Todo momento que você está alimentando a palavra, Deus está te fortalecendo, você começa agora a ter convicção que Deus está se movendo, porque nós precisamos desse time, nós precisamos desse tempo de investimento com Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo, você consegue discernir, você consegue tomar decisões assertivas, você consegue sempre estar um passo à frente do inimigo. Quantos aqui querem ter discernimento? Quantos aqui querem tomar decisões certas? Então, você precisa começar a se relacionar com o Espírito de Deus. Sabe, eu preciso confessar algo para vocês. Desde o momento que o meu filho nasceu, quantos pais temos aqui? Quantos pais temos aqui? Desde o momento que o meu filho nasceu, eu comecei a sentir medo. Sabe, aquele medo. Não sei se você sabe, mas o medo, ele não vem de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo. O medo, ele não vem de Deus. Quantos aqui sabiam disso, que o medo não vem de Deus? E eu comecei a sentir medo. Sabe, medo, ficar preocupado. Graças a Deus aqui na igreja não tem ninguém que sente medo, amém? O medo, ele te paralisa, o medo, ele gera crise, o medo, ele gera pânico, o medo, ele te leva a sofrer antecipadamente sem nada ter acontecido. Faz sentido? Eu comecei a sentir esses medos, e eu me lembro de um momento que eu estava no meu quarto, orando, buscando o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, Lucas, o que você está sentindo nesse momento é um ataque espiritual. Ele falou, não permita que o medo seja a bússola da sua vida. E eu comecei a orar sobre isso. Sabe, eu nunca tinha sentido isso antes. E eu parei de focar na mentira do inimigo, porque tudo aquilo que você foca, você cresce. Eu parei de focar na mentira.
Sabe, a mentira que o inimigo tem colocado sobre a sua vida só tem crescido porque você está focando nela. Eu parei de focar e eu comecei a focar na verdade de Deus, porque a verdade de Deus revela a natureza de quem Deus é. Então, quanto mais você conhece sobre a verdade de Deus, mais você é liberto das mentiras que o inimigo colocou sobre a tua vida. Eu comecei a focar nessa verdade. E o Espírito de Deus começou a trazer algumas direções como eu deveria orar em relação ao que eu estava passando. Sabe, quando você começa a se relacionar com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus começa a te dar estratégias. Diga comigo, estratégias. Deus começa a te dar direções como você deve orar. Muitas vezes você está orando, sabe aquele momento que você está orando e nada está acontecendo? Você está falando, nada está acontecendo. Deus, por que não está acontecendo? Muitas vezes você precisa ouvir aquilo que o Espírito de Deus está te conduzindo a orar. E o Espírito de Deus, olha, você precisa orar dessa forma. Eu falei, Deus, mas eu já estou orando dessa forma. Por que nada está acontecendo na minha vida? Porque você está orando a partir do medo e não da fé. Sabe, existem certas coisas que nós estamos fazendo a partir do medo e não da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acessar aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida. Muitas vezes existem certas chaves que Deus já liberou sobre a tua vida, mas você não acessou essas certas chaves porque você não está usando a fé. E o único que começa a gerar fé no teu coração é o Espírito Santo. Quanto maior o Espírito Santo de Deus for em você, maior será a tua fé. Faz sentido? Eu comecei, Deus, então algo virou no meu coração, virou uma chave no meu coração. E aquele exato momento agora eu começo a orar com ousadia. Eu senti um espírito de ousadia e eu comecei a orar agora em relação àquilo que eu estava enfrentando, os medos, as crises, os pânicos que eu estava enfrentando. Eu comecei a orar e naquele exato momento que eu comecei a orar, eu senti o Espírito Santo tirando o medo da minha vida. Sabe, eu sinto nesse momento aqui que Deus está te dando espírito de ousadia. Sabe, eu sinto nesse momento aqui o Espírito, que Deus está te dando espírito de coragem e não de covardia, coisa que recebe isso. Eu sinto nesse momento que Deus está te chamando aqui para você vencer, para você romper, para você avançar. Agora, tudo que você precisa é permitir que o Espírito Santo venha te conduzir. Tudo que você precisa é permitir que o Espírito de Deus venha falar no teu coração. Sabe? Fique em silêncio. Foca naquilo que Deus quer falar. Não se mova sem uma palavra. Comece a orar. Quantos aqui oram em línguas? Quantos aqui oram em línguas? Começa a orar em línguas. A palavra de Deus fala, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Começa a orar em línguas. Começa a orar, começa a entronizar a presença do Espírito Santo de Deus. Começa a investir tempo. Começa a se conectar àquilo que Deus está falando. Porque eu acredito que Deus vai te levar nessa noite para o próximo nível. Quantos aqui acreditam nisso? Agora, segundo ponto desse texto base é: serão minhas testemunhas. Sabe, você só pode testemunhar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu e daquilo que você experimentou. Quando você começa a ser a testemunha, a ser uma testemunha, não apenas com palavras, mas vivendo aquilo que reflete o verdadeiro evangelho, você começa a ser uma ponte de esperança para as outras pessoas. Na verdade, Deus está te convidando para ir mais profundo nele. Ser testemunha. Quantos aqui querem viver sinais de Deus sobre a tua vida? Quantos aqui querem viver sinais? Quantos aqui querem ter sonhos poderosos, sonhos proféticos? Sabe, nós começamos a ser testemunha. Eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus, Jesus curando o cego, Jesus curando o paralítico.
Jesus multiplicando os pães, os peixes. Você consegue imaginar qual era a aventura andando com Jesus? Jesus andando sobre as águas. Pedro pega uma carona e fala assim: é você mesmo, me faça ir até aí. Você consegue imaginar isso? Você testemunha daquilo que Jesus estava fazendo. Mas a boa notícia é que Jesus ainda continua fazendo. A boa notícia é que Jesus ainda continua fazendo, amém? A boa notícia ainda é que Jesus continua fazendo. E Deus está procurando nesse momento. Ele vai fazer: você quer ser a minha testemunha? Você quer viver algo sobrenatural? Porque eu ainda continuo fazendo, eu continuo operando, os milagres estão acontecendo, o reino de Deus está avançando, eu continuo operando. E nós vemos aqui que todo mundo conhece a história do cego Bartimeu. Bartimeu, um mendigo, cego de nascença. Jesus estava passando por Jericó. E o cego começa a clamar em alta voz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começa a clamar, filho de Davi, porque ele sabia que Jesus estava passando por perto dele. Ele não poderia perder a chance. Ele começa a clamar até o momento que as pessoas que estavam andando com Jesus: ei, fica calado, não incomode o mestre. Mas não sei se você sabe, quando Bartimeu estava clamando, filho de Davi, ele estava falando para Jesus: eu te reconheço como o Messias, o prometido. É isso que Bartimeu, o cego Bartimeu estava dizendo: olha, Jesus, eu te reconheço como o Messias. E aquilo chama a atenção de Jesus, ao ponto que ele para e fala assim: chama esse homem. E naquele exato momento, algo poderoso acontece. A palavra de Deus fala que Bartimeu, lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Sabe, a capa representava suas condições de cego e mendigo, simbolizando a sua identidade naquela sociedade. Então, quando Bartimeu, ele lança a sua capa de lado, de certa forma, ele estava abandonando a sua antiga vida. Sabe, existem certas coisas para você viver o novo de Deus. Você precisa lançar a sua capa, abandonando a sua antiga vida. Faz sentido? Você precisa abandonar a capa, abandonando a sua antiga vida. Você precisa deixar o velho. Você precisa permitir que Jesus te dê uma nova identidade em Cristo. Você não é aquilo que as pessoas dizem quem você é. Você não é aquilo que o mundo diz quem você é. Você é aquilo que Deus diz quem você é. Existe uma palavra sobre você. Existe uma realidade dos céus sobre a tua vida. E quando você entende essa identidade, quando você entende essa realidade, você lança a capa. Sabe, qual capa você precisa abandonar hoje? A capa da rejeição, a capa da insegurança, da desesperança, da estigma, fadiga. Qual capa você precisa lançar hoje sobre a tua vida? É isso que Bartimeu está nos ensinando. Ele não está permitindo que a tua capa te prenda ao passado. Sabe? E a palavra de Deus fala, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus, o cego: eu quero ver. Diz Jesus: a sua fé o curou. Sabe, só a fé acessa os milagres de Deus.
Só a fé acessa a chave que Deus tem sobre a tua vida. E nós vemos aqui que imediatamente ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe, tudo que você precisa nesse momento é de uma visão para o futuro. Toda visão que Deus te dá é maior do que você. Toda visão que Deus te dá é maior do que os seus recursos. Porque se a visão é do seu tamanho, é somente uma ideia. Está comigo? Quantos aqui querem se mover por uma visão? Quantos aqui querem se mover por uma visão? Sabe, Deus está, nesse momento, eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar mais além. Deus está abrindo os nossos olhos nesse momento para que nós possamos ver o futuro. Sabe, eu sinto que Deus está abrindo os nossos olhos nesse momento para que nós possamos ver com os olhos da fé. Olhos da fé. Sabe, diga comigo, Deus, abra os meus olhos nessa noite. Diga novamente, Deus, abra os meus olhos nessa noite. Sabe, eu sinto que Deus está abrindo os seus olhos nessa noite, para você ir além. E eu quero, o último ponto fala, na verdade não o último ponto, mas fala, quando nós somos testemunhos, também carregamos conosco o testemunho. Não podemos não podemos deixar de compartilhar aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. 1 João 5,11 fala, este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O primeiro testemunho que você tem para compartilhar com as pessoas é que você tem a vida eterna. Diga comigo, vida eterna. O primeiro testemunho é que agora você foi salvo. Quantos aqui foram salvos? Quantos aqui foram lavados? Quantos aqui foram remidos pelo sangue de Jesus? Quantos aqui tem Jesus sobre a tua vida? Sabe, você tem a vida eterna. Esse é o maior testemunho que nós temos como cristão. A vida eterna. Segundo, Salmo 166, 16 fala, venham ouçam todos vocês que temem a Deus, contarei o que Ele fez por mim. Sabe, Deus, esse salmo está falando da importância de contar sobre as obras de Deus que Ele fez em nossas vidas. Quantos aqui tem milagres para contar que Deus fez esse ano? Quantos aqui tem milagres? Sabe, você precisa compartilhar os milagres que Deus fez sobre a tua vida. Você precisa, na verdade, celebrar aquilo que Deus fez sobre a tua vida. Deus sempre está fazendo algo. Você precisa recapitular. Você precisa recapitular aquilo que Deus está fazendo, porque aquilo que você é grato, Deus multiplica, amém? Quanto mais grato você é, mais Deus multiplica o teu milagre. Então você precisa celebrar o que Deus fez na tua vida. Sabe, nós precisamos entrar agora no processo, principalmente agora nesse final de ano, de recapitular aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida dia após dia. As provisões, os milagres de Deus, o favor de Deus. A gente precisa alimentar o nosso coração, não somente alimentar o nosso coração, mas nós precisamos também compartilhar com as outras pessoas. 2 Timóteo 1:8 fala, não se envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do meu prisioneiro, mas junte-se a mim na defesa do Evangelho, apoiando na força de Deus. Paulo encoraja Timóteo a não ter vergonha do seu testemunho. Romanos 10:14 fala, como pois invocar aquele que não creram, e como creram naquele de que não ouviram, e como ouviram se não há quem pregue. Sabe, algo que eu tenho aprendido, Bill Jones fala algo interessante, o mal só tem voz, porque a igreja está em silêncio. Sabe, nós precisamos nos posicionar com uma voz de esperança. Nós precisamos nos posicionar com uma voz que venha apontar as pessoas para Jesus, porque Jesus é a esperança. Nós precisamos ser luz no meio da escuridão. Nós precisamos ser luz no meio da escuridão. Nós precisamos
pregar sobre o Evangelho, nós precisamos falar sobre Jesus. Nós vamos nos posicionar em relação àquilo que Deus está trazendo em nossos corações. Porque ser luz no meio da luz é fácil, sim ou não? Faz sentido? Ser luz no meio da luz é muito fácil. Você orar pela pessoa, você falar de Jesus para uma pessoa que já conhece Jesus, ou talvez por uma pessoa que está afastado, sabe? Ser luz é muito fácil no meio da luz, mas a questão é, será que nós temos sido luz no meio da escuridão? Será que nós temos falado de Jesus na escuridão? Será que nós temos sido uma voz de esperança para as pessoas? Nós precisamos começar a proclamar o verdadeiro Evangelho. Quantos aqui são gratos por ter conhecido Jesus? Nós precisamos começar a proclamar o verdadeiro Evangelho. Fala de Jesus. Sabe, a gente precisa começar a ser uma voz de esperança. Sabe, a gente tinha um time de evangelismo. Na verdade tinha não, a gente tem um time de evangelismo. E há muito tempo atrás, aos meus 17, 18 anos, eu lembro que a gente ia evangelizar lá na Festa Fantasia. Lembra da Festa Fantasia? Não sei se existe ainda hoje, mas a gente ia evangelizar na Festa Fantasia. Gente, é engraçado porque algumas pessoas estavam com vergonha de ir para a Festa Fantasia. Tipo assim, cara, não sei, né? Acho que não é um lugar, um ambiente meio seguro para a gente evangelizar. E de repente algumas pessoas ficavam, a gente tinha uma van como igreja, a gente tinha uma van, de repente algumas pessoas passavam mal no meio do evangelismo, entendeu? E voltavam para a van. Mas os corajosos, saiu da van. Eu me lembro como fosse hoje. Eu lembro que a gente ficava lá na porta da festa, fazer, literalmente na porta. E é engraçado que a gente viu alguns crentes lá, sabe? Ele fazia, Pai do Senhor, irmão. Algumas pessoas fingindo festa fantasia. Não me veja. Festa fantasia. E a gente lá na porta, com o panfletinho, entregando. E o mais interessante, naquele exato momento, quantas pessoas conheceram Jesus nesse momento evangelístico? Quantas pessoas começaram a fazer, cara, eu estava indo para a festa fantasia, mas eu não vou mais. Não faz mais sentido eu ir para a festa fantasia. A pessoa tinha acabado de comprou o ingresso, se fantasiou. E quando a gente estava lá, falando sobre Jesus, algumas pessoas, cara, não faz mais sentido. Porque, na verdade, quando você conhece Jesus, você não precisa de mais nada. Quando você conhece Jesus, você não precisa de mais nada. Não faz sentido. E a gente orava lá pelas pessoas. As pessoas, naquele exato momento, eram transformadas. Nós liberávamos palavras de conhecimento, palavras proféticas, e as pessoas eram tocadas pelo Espírito de Deus. Sabe, Deus está nos chamando para nós nos posicionarmos como igreja do Senhor. Deus está nos chamando nesse momento para nós sermos luz onde há escuridão. Deus está nos chamando nesse momento como homens, como mulheres de Deus, que venha compartilhar do verdadeiro Evangelho. O último ponto é: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria. Sabe, Jesus, na verdade, a palavra de Deus é muito intencional quando fala sobre Jerusalém. Jerusalém é o local onde estamos, é o ponto de partida dos discípulos. O lugar onde viviam representa nosso ambiente mais próximo, famílias, amigos, colegas de trabalho. Judeia é a região ao nosso redor. Era a província maior ao redor de Jerusalém. São pessoas culturalmente semelhantes, mas que são distantes. É vistos
como nossa região, estado ou país. E Samaria é alcançar aqueles que são diferentes. Samaria tinha um significado diferenciado, porque os samaritanos eram culturalmente e religiosamente diferentes dos judeus. É alcançar pessoas de crenças, raças, classes sociais diferentes. Sabe, nós precisamos, como igreja, a compartilhar de Jesus neste lugar. E outras palavras nós precisamos ocupar. Nós temos uma missão como discípulo. Quando nós falamos sobre grande comissão, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Todos aqui têm essa missão. Não é uma missão especificamente só do pastor. Não é uma missão especificamente só do evangelista. Não, todos aqui temos essa missão. Todos aqui nós temos uma missão em comum. Sabe qual é a missão em comum? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Fazer discípulos. Ganhar vidas. Porque algo que você precisa entender é que Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Está no momento de nós, como igreja, trazer uma reforma econômica, uma reforma política. Está no momento de nós ditarmos sobre a verdadeira pureza, o verdadeiro amor. Está no momento, como igreja, nós influenciarmos uma geração. Sabe, influenciar a próxima geração. Nós precisamos ser uma geração que venha causar nas pessoas fome e sede por mais de Jesus. Nós precisamos ser a geração que venha causar nas pessoas fome e sede pelo avivamento. Nós precisamos ser essas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas que venham causar nas pessoas. Sabe quando você anda com uma pessoa que é apaixonada por Jesus? Quantos aqui já tiveram experiência de andar com uma pessoa apaixonada por Jesus? Sabe quando você anda com uma pessoa apaixonada por Jesus? Quantos aqui já ouviram falar da Harry Baker? Harry Baker. Sabe, eu lembro quando eu conheci a Harry Baker, há 7 anos, 10 anos atrás praticamente, conheci a Harry Baker em 2014, 2015. Pela primeira vez, conheci ela. Eu estava almoçando com ela, não sabia nem quem era Harry Baker. Estava almoçando com ela na mesa. E de repente, aquela mulher, ela começa a falar em português. Eu falei assim, ela fala português. Eu ficava perto dela, cara. Sério, estou falando sério. Eu me sentia abraçado pela presença de Deus. Sério. Eu só ficava perto. Eu me sentia abraçado pela presença de Deus. Sentia a presença de Deus forte. Estava almoçando. E a presença de Deus forte. É o Weber. Eu falo, Weber. Quem é essa mulher? Weber. É a Harry Baker. E eu, quem é Harry Baker? Cara, só assim. Só fica aí, mano. Fica calado. Sentia a presença de Deus. E a Harry Baker tem uma cultura que ela vai te abraçar e falar assim, mais amor, só isso, mais amor. Aí você começa a ficar chapado do Espírito, mais amor. Por onde a Harry Baker estava passando na casa, gente de Deus, por onde a Harry Baker estava passando dentro da casa, as pessoas ficavam horas e horas prostradas, chorando, cara, chorando, no almoço. Isso não era um culto. Isso não era um culto de domingo. Está comigo? Você não precisa de um culto de domingo para você ficar chapado do Espírito Santo. Isso era um culto. Isso não era uma conferência. Não era uma conferência. A gente só estava almoçando. A gente só estava tendo comunhão.
Mas eu nunca vi uma comunhão que carregava tanta glória de Deus. E foi um momento, cara. Foi um momento que o Weber estava passando um tempo lá nos Estados Unidos. E de repente, o Weber me ligava de vez em quando. Me ligava no FaceTime. E de repente ele começava a tremer no volante. E eu falei pro meu pai: pai, a gente precisa ir para os Estados Unidos, porque o Weber não está ficando bem da cabeça. Ele: irmão, você não sabe o que está acontecendo aqui, cara. Cara, ele não está ficando bem da cabeça, pai, vamos lá. Vamos buscar meu irmão. Mas meu pai teve uma surpresa, porque quando chegou lá eu também comecei a tremer. Meu pai começou a chorar. Sabe, eu sinto que Deus quer trazer um batismo novo aqui. Deus quer trazer um batismo novo, cara. Deus quer trazer um batismo novo, sabe? Aquele batismo novo, sabe? De fogo, de glória. Deus, Ele quer trazer um batismo novo, de novas línguas, de novos... Sabe, Deus quer trazer um batismo novo. Sabe, Deus, Ele quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos com saudade daquilo que aconteceu no passado, mas Deus não está mais no passado. Muitas vezes nós ficamos contando a história do que Deus fez na década de 80, na década de 90, nos avivamentos, mas Deus não está mais no passado. Batismo novo. Sabe, eu comecei a sentir a presença de Deus com mais amor, Holly Baker, mais amor.